Hoje foi um dia histórico no Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus foram oficialmente tornados réus pelo STF, em um julgamento que já era esperado, mas que agora se confirma com um placar unânime de 5-0. Mas o que isso realmente significa? Quais serão os próximos passos? E quais são as implicações dessa decisão para o futuro político do Brasil? Fica comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te explicar em detalhes o que aconteceu no julgamento, os argumentos apresentados e o que podemos esperar daqui para frente. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre esse caso que pode mudar os rumos da política brasileira. Vamos direto ao ponto. O Supremo Tribunal Federal analisou a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, que acusa Bolsonaro e outros envolvidos de tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados aos eventos de 8 de janeiro. Durante a sessão, os ministros discutiram se havia materialidade e indícios suficientes para transformar os acusados em réus. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, apresentou um voto extenso, detalhando as provas coletadas, incluindo vídeos, documentos e depoimentos. E ele foi seguido por todos os demais ministros da primeira turma do STF, que votaram por unanimidade para aceitar a denúncia. Isso significa que agora o processo entra em uma nova fase. Até este momento, tratava-se apenas de uma denúncia, uma etapa inicial. Mas, com a aceitação do STF, Bolsonaro e os demais acusados passam a responder formalmente a um processo criminal. E aqui começa a parte mais séria. A defesa poderá apresentar seus argumentos. E caberá ao Ministério Público comprovar, com provas definitivas, a culpa de cada um dos envolvidos. Os ministros foram claros. Há indícios suficientes para abrir a ação penal. Segundo o relator, Alexandre de Moraes, os documentos e depoimentos analisados apontam para a participação ativa dos réus na tentativa de subverter a ordem democrática. E um detalhe chamou atenção. Logo no início do julgamento, o ministro apresentou imagens fortes dos atos de violência do dia 8 de janeiro, reforçando a gravidade do caso. A decisão de 5-0 não surpreendeu os especialistas. O professor Walter Marovitch já havia antecipado esse placar, afirmando que havia elementos suficientes para a aceitação da denúncia e, como esperado, todos os ministros acompanharam o relator. Mas o que muda daqui para frente? Agora entramos na fase de instrução do processo. Isso significa que será feita a coleta formal de provas, com depoimentos, análise de documentos e outras diligências. E tem um detalhe importante. Segundo especialistas, provas colhidas na fase de inquérito não são suficientes para condenar alguém. O Ministério Público terá que apresentar novas evidências durante a instrução para comprovar a culpa específica de cada réu. Se a acusação conseguir demonstrar que Bolsonaro e os demais acusados tiveram um papel direto nos atos de 8 de janeiro, o julgamento avança para a fase final, onde poderá haver uma condenação. Caso contrário, os réus podem ser absolvidos por falta de provas. Ou seja, a batalha jurídica está apenas começando. E você, o que acha dessa decisão do STF? Acredita que Bolsonaro e os demais réus devem ser responsabilizados ou acha que não há provas suficientes? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficar de olho e responder os melhores. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as atualizações sobre esse caso. Aqui você fica sempre bem informado sobre os principais acontecimentos da política brasileira. Até o próximo vídeo.